Olá, doutores! Sejam todos muito bem-vindos. Nessa live de hoje eu vou conversar com a doutora Daniela e o Leonardo. É um casal que tem uma clínica e eles me procuraram querendo bater suas metas, aumentar o faturamento e através de campanhas internas e mudanças na parte de gestão, marketing, alcançaram a meta de 150 mil de faturamento. Então hoje a gente vai conversar e entender um pouco mais sobre essas estratégias que eles implementaram. Olá! Oi, gente! Que bacana vocês dois juntos. Aí, olha, já começo falando assim, eu admiro muito o casal que trabalha junto. Quando eu conheci o meu marido, eu já tinha o meu negócio, ele já tinha a carreira dele, assim, já estava bem avançado. Mas eu até tentei ver se eu queria incluir ele um pouco nos meus projetos, mas aí realmente o negócio dele estava super avançado. Mas assim, eu admiro demais quem, sabe, casal que tem projeto junto, que trabalha junto. Eu acho muito bacana, assim, para mim é uma inspiração. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite, vocês aceitarem o convite de estarem aqui numa sexta-noite, depois aí de um dia de trabalho. Então, sejam bem-vindos e, assim, mais uma vez agradecendo estarem aqui e compartilhar um pouco dos bastidores de vocês com os seguidores aqui do meu perfil. Tenho certeza que vai ser uma inspiração. Então, eu sempre gosto de começar perguntando, pedindo, na verdade, que vocês compartilhem um pouco da história de vocês, do cenário de vocês, onde que fica o consultório, há quanto tempo vocês têm um consultório, como é que é esse trabalhar junto, em casal. Conta um pouquinho pra gente a história de vocês. Primeiro, para nós é uma honra, né, estar dividindo esse momento contigo, porque estamos aprendendo muito e tem nos ajudado bastante nessa questão da gestão. Então, está sendo um prazer imenso estar aqui nesse momento. Nós estamos completando 15 anos de formados e de clínica nesse ano. Nós estamos situados em Santa Catarina, numa cidade do interior que se chama Gravatal. Claro. Gente, eu nasci em Tubarão. Então, nós somos conterrâneos. Fiquei sabendo há pouco tempo disso. Praticamente. E quando eu comecei a te escutar nas primeiras aulas, eu disse, nossa, esse sotaque é muito familiar. E tu falas muito parecido com uma amiga nossa. Nossa, eu ficava escutando assim, não, ela só pode ser daqui na nossa região. Não tem, então é verdade mesmo, né? Meu pai mora em Tubarão até hoje, assim, a vida inteira. Meu pai é de Tubarão, né? Ai, que legal! Muito legal. Tu vê que mundo pequeno, né? Então. E Gravatal é uma cidade assim muito charmosa, né? O pessoal muitas vezes sai de Tubarão para ir jantar ou almoçar. Quando eu morava em Tubarão, a gente ia muito. Ai, é uma pizzaria, eu esqueci o nome, Divina Gula. Divina Gula. Até hoje eu lembro o nome, de tanto que a gente gostava de ir lá. Muito, muito charmoso o lugar. Legal. A nossa clínica fica a uns 200 metros dessa pizzaria. Que legal! E assim, é uma cidade pequena, né? Quantos habitantes tem Gravatal? Gravatal tem em torno de 14 mil habitantes. Bom, olha, então já fica aqui para os colegas que acreditam que cidade pequena não dá para ter um consultório com muito sucesso, com resultado. Vocês estão aqui de prova que é possível, né? Mas vamos lá, conta um pouco mais, assim, como é que é o consultório? Só vocês dois que atuam ou vocês têm também outros colegas que trabalham lá com vocês? Conta um pouquinho mais pra gente. Então, Karina, boa noite, né? No início era apenas eu e a Daniela, né? A gente não tinha nenhuma referência na área da odontologia, né? Então, eu não tinha irmão, tio, pai, nem a Daniela, nada disso. E a gente começou exatamente do nada, assim, do zero, né? Então, a gente começou com o primeiro consultório, devagarinho, né? Acreditando bastante assim, na confiança dos nossos familiares, né? Tudo começou daí. E eu acho que fazem o quê? Acho que uns 5 ou 6 anos que a gente começou daí a ampliar um pouco mais isso e ter parceiros que trabalhassem com a gente, né? Onde a gente buscou parceiros na área da cirurgia, na área da endodontia, na área da odontopediatria, e a gente começou a incrementar um pouco mais a nossa equipe. Em 2017, a gente passou assim por uma mudança bem grande. A gente transformou o nosso consultório numa clínica, né? Não só na parte visual, mas também na parte documental. Passamos a ter CNPJ, nome fantasia e tudo mais. Legal. E passamos por uma reforma estrutural, né? O nosso ambiente mudou bastante, assim. A gente resolveu ir atrás de um arquiteto bem famoso aqui na nossa região,
que fez um projeto bem legal, né? Foi bem desafiador. Gastamos bastante na época, né? Mas a gente até brincou, né? Que parece que quando a gente começa a fazer um investimento grande, as coisas todas conspiram ao nosso favor e tudo vai. O que precisa é ter um objetivo, né? E assim foi, né? A gente conseguiu daí construir um espaço bem legal. Hoje a gente é referência aqui na cidade, né? A gente é bem conhecido. A Daniela é família daqui, eu também sou de família daqui também. Então, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, então já ajudou bastante daí. Legal. Deixa eu, assim, até com relação à gestão, antes, né, antes desse período de 2017, nós tínhamos gestões separadas. Eu geria um consultório e o Leonardo outro. Eu acho que é importante falar isso, né? Isso. Porque apesar da nossa cidade ser tão pequena, a gente tem 2 endereços. A gente tem 2. Até hoje, 2 endereços ou naquela época? Temos. Olha só, 2 consultórios ainda na cidade. Interessante. E aí, na época, eu resolvi me dedicar mais ao mestrado, ao doutorado, e aí eu passei, então, a bola da gestão toda para o Leonardo. Então, desde aquele momento, ele que se envolveu mais nessa questão de gestão. Então, a nossa equipe hoje conta com 7 cirurgiões dentistas e 5 colaboradores. Bacana, é uma estrutura bem completa. Legal. Então, nós estamos em 12 na equipe, né? E aí, nós, desde o início da nossa história, nós estamos numa crescente. Então, ano a ano, melhorando os processos, melhorando a questão de equipe, de treinamento, investindo em questões de treinamento, investindo no próprio ambiente, equipamentos. Então, a gente estava a gente vinha nessa crescente de faturamento. Só que no início desse ano, parece que chegou um momento que chegou um platô, que a gente não sabia mais para onde crescer. Então a gente estava ali no faturamento já de 110, 120k, e a gente disse, a gente fazia contas e mais contas, e a gente quebrava a cabeça e dizia assim, tá, e agora? O que a gente vai fazer para crescer mais, para faturar mais? De onde dá para tirar? Porque a mentalidade era essa, né? O que a gente tem que fazer para reduzir o custo? Sim. Né? Porque assim, a gente também não sabia o quanto desse faturamento, a porcentagem que representava de um lucro líquido era saudável para o nosso negócio. A gente sempre achava que estava gastando demais. Vocês não sabiam se o percentual de lucro era o ideal para o tamanho que vocês estavam. Isso. E aí sempre assusta muito iniciar o mês com aquela despesa. Marcela, já sei que no mês que vem eu vou ter X de despesas. Meu Deus, eu tenho que trabalhar para conseguir pelo menos cumprir aquilo lá, né? Então, assim, a gente tinha muitas dúvidas na nossa cabeça com relações a que ações nós poderíamos fazer para melhorar, para aumentar o faturamento, se as nossas contas estavam saudáveis ou não. Então, a gente já buscava isso, assim, né? Então, a gente já estava atrás dessas medidas. E aí, como que nós te conhecemos, né? Sim. De onde surgiu a Karina Caporal nas nossas vidas? Na verdade, esse ano eu comecei a fazer um curso de lançamento digital, que é o Fórmula. E lá dentro do Fórmula tem um banco da área da odontologia. Eu estava lá. Cases de sucesso, tu estavas lá. E aí eu, muito curiosa, eu entrava no perfil da pessoa para saber se realmente aquilo era real, né? E aí eu comecei a te seguir e também começou a aparecer o teu conteúdo patrocinado. Daí eu te persegui até não dar mais. E aí o teu conteúdo, tudo começou a fazer muito sentido e aí eu comecei a consumir mais o teu conteúdo. E aí no teu lançamento, que tu fez as lives, eu acompanhei as lives, só que eu não acompanhei ao vivo, assisti a gravação depois no YouTube, mas assim, eu tava consumindo o teu conteúdo sem intenção de comprar o teu curso. E aí, quando foi a última live, acho que a terceira, foram 3 lives? Tem alguns que são 3, alguns são 4, alguns são 5, aí depende do que tu assistiu. Tá, então, foi quando na última live, assim, alguma coisa que tu falou ali que deu uma virada de chave total. E daí eu liguei pro Leonardo na hora e falei assim, olha, eu tô assistindo umas lives aqui de uma tal de Karina Caporal e eu acho que tem algo assim que pode agregar na nossa vida, na nossa clínica,
vamos comprar esse curso? Daí o Leonardo disse, se tu acha que vai somar em alguma coisa, vamos comprar. E realmente eu tava um pouco cética, assim, do quanto poderia agregar e realmente valeu muito a pena o investimento. Que legal. Assim, antes de a gente entrar um pouquinho mais em detalhes do que vocês começaram a executar, eu acho que é bacana compartilhar alguns pontos do do que vocês relataram. Quando vocês fizeram essa transição do consultório para o novo consultório, para essa nova clínica, né, que foi um investimento grande, aumentou bastante estrutura, provavelmente nisso também já aumentou mais pessoas para trabalhar com vocês. Quando vocês chegaram nesse novo cenário, qual foi o impacto que vocês sentiram, assim, em relação ao que vocês tinham de expectativa com a realidade que vocês encontraram? Porque vocês aumentaram bastante pelo que vocês tinham, né? Pelo que eu entendi, foi um crescimento grande ali de estrutura e, querendo ou não, aumenta os custos. Provavelmente vocês aumentaram também pessoas trabalhando com vocês. Eu estou perguntando isso porque é bem comum alguns doutores fazerem essa transição, essa mudança, e aí levar um susto, assim, porque nem sempre estão preparados. Então, eu gostaria de saber como é que foi para vocês, se não, fluiu bem, já logo começou a ter a demanda, ou não, vocês tiveram ali algumas dificuldades quando deram esse passo para a nova estrutura maior? Eu acho que quando a gente fez essa transição, a gente teve que contratar mais, eu acho que uma colaboradora e uma dentista começou a trabalhar com a gente full time. Uhum. Que está com a gente até hoje, assim. E eu acho assim, que foi uma transição suave até, né, Daniela? Eu acho que a gente não sentiu assim esse baque. A gente se preparou muito para isso, tá? Ah, bacana. Foi algo assim que a gente planejou muito, a gente estudou muito como ia fazer isso e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade assim aumentou, sabe? Uhum. Porque eu tinha que entregar um serviço melhor do que aquele que eu já entregava, né? Porque eu comecei a vender uma imagem, né? Uma responsabilidade muito maior, né? Então, e a gente se preparou para isso durante um tempo. Legal. E assim, não lembro assim, de a gente ter um impacto tão grande, assim, um medo de vai dar, não vai dar. Tranquilo. Não é típico, não é típico ter assim, tomar essa decisão no momento ideal e estar preparado para isso, porque ou porque acabam me procurando quem teve dificuldade também, né? Então, assim, porque eu recebo muitos doutores que, quando estão num consultório menor, mais enxuto, tá indo bem, cresce bem. Aí, não, eu tô indo bem, então agora eu vou aumentar. Só que quando vão aumentar, muitas vezes vão para uma clínica de 5 salas ou mais, enfim. E aí, essa estrutura grande, ela fica, às vezes, inflada para o potencial de faturamento que aquele doutor tinha de produzir num consultório menor, entende? Então, fica com um custo muito alto e não consegue acompanhar o faturamento. Sim. O que eu percebi, Karina, assim, que foi algo que nos perseguiu durante muito tempo, é que a gente tem, no começo eram planilhas manuais que a gente fazia, do nosso faturamento e tudo. Eu tenho isso desde lá de 2008, assim, nos caderninhos ali, depois para planilhas de Excel e tal. O que eu comecei a perceber? Que a gente aumentou muito a nossa estrutura, aumentamos bastante o nosso faturamento naquele momento, só que a gente aumentou muito os nossos custos. E eu vivia falando para a Daniela assim, meu Deus, a gente está trabalhando mais, está assumindo uma responsabilidade financeira muito maior e está sobrando a mesma coisa. A mesma coisa em valores. Mas eu estou comparando o valor de hoje com aquele de antigamente, né? Então, no final das contas, eu estava ganhando menos, entende? Eu assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que a gente precisa? E a gente foi tentando aumentar o nosso faturamento até que chegou nesse ponto que a gente não sabia mais o que fazer. Eu não tinha mais horário na agenda para abrir, eu já achava que estava cobrando já um ticket legal, então a gente não estava mais sabendo para onde fugir, sabe? Sim, entendi. Bacana. Então, aqui só para a gente concluir essa ideia para os colegas que estão assistindo, é uma coisa que eu acho que é importantíssimo. Quando a gente está com um consultório que está indo bem, que é um consultório que muitas vezes os doutores estão atuando sozinhos ou com uma equipe bem enxuta, tá crescendo. E aí, então tá, vamos crescer, vamos abrir mais salas, vamos poder oferecer outros tratamentos para os pacientes que já estão aqui. Tem que tomar um cuidado, porque quanto maior a estrutura, quanto mais pessoas você tem sob sua responsabilidade,
mais vai demandar de você as habilidades de empresário, né? Então, assim, às vezes, quando a gente tem um negócio mais enxuto, faturando até 100 mil reais aproximadamente, a gente erra e o negócio não sente tanto. O problema é que quando começa a passar do faturamento ali de 100 mil reais, às vezes um erro, né, um ponto cego, principalmente da gestão, dos números e tudo mais, aí pode começar a ter o impacto mais dolorido, né? O negócio não se recupera tão rápido porque daí tem uma estrutura maior. Quando a gente tem uma estrutura menor, o negócio se recupera mais rápido. Você dá ali um gás a mais no trabalho, ele pega o fôlego de novo. Então, fica aqui esse aprendizado, acho que para todo mundo que está assistindo. E pelo que você relatou, você já vinha com uma organização de gestão, né? Então, o que não é tão comum, tá? O que não é tão comum de eu me encontrar nos cenários dos donos de consultórios, assim, os bastidores, muitas vezes os doutores não têm um acompanhamento dos números, fazer os registros todos certinhos, e aí é complicado, mas no caso de vocês, não, vocês já demonstraram aqui que já tinha uma organização maior, uma consciência melhor em relação a isso, né? Bom, e aí eu gostaria então de entender, assim, o que vocês implementaram, compartilham, conta um pouquinho para nós aqui, vocês fizeram uma campanha, foi uma campanha interna, o que foi difícil, o que deu certo, o que não deu certo, né? Então eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco de como que foi isso. Deixa eu só complementar ainda esse raciocínio dessa questão de ampliação, é que nesse exato momento, nós estamos passando por uma nova ampliação. Nós vamos abrir mais uma sala, agora a gente vai fazer um estúdio fotográfico, fazer um escritório maior, uma sala de reuniões, estamos fazendo uma estrutura na garagem do prédio também para as nossas colaboradoras, um almoxarifado, então a gente está fazendo uma mega reforma novamente. Que legal. Mas é porque agora é aquela história assim, a demanda está necessitando, né? A demanda está nos pedindo essa nova reforma, então é mais uma nova etapa. Que legal. E assim, sobre essa questão que tu acabaste de perguntar, sobre as coisas que nós implementamos, quando nós iniciamos o curso, que tinha lá a Roda da Vida, nós identificamos que o nosso setor que mais necessitava de aprimoramento era a parte de marketing e vendas. Que nós praticamente não fazíamos ação nenhuma. Até o ano passado, as nossas redes sociais eram inertes, porque nós não publicávamos tudo que nós construímos até hoje, a nossa captação de pacientes foi única e exclusivamente por indicação. Gente, incrível isso, tá? Então, assim, quando vocês me falando isso, eu até olho eu acho que é muito positivo, porque para pensar, vocês não faziam, começaram a implementar agora, então olha só o tanto que tem para vocês ainda poderem explorar, principalmente agora vocês vão crescer. E assim, eu conheço a região, então vocês vão poder explorar agora uma área que vocês talvez ainda não chegam só pelo boca a boca, né? Porque o marketing digital vai ter esse poder e as pessoas vão poder se deslocar nessas cidadezinhas que tem aí em volta, né? Se vocês fazem um bom marketing digital, faz um bom posicionamento, as pessoas vão se deslocar. Então, nossa, tem ainda um universo pela frente de explorar. Então, e aí quando nós começamos a perceber isso, e aí no início do ano nós começamos a então produzir bastante conteúdo, reafirmar a questão da autoridade, aumentar o nível de consciência das pessoas a respeito dos problemas, das soluções dos problemas, das nossas áreas de atuação. Realmente, a repercussão, mesmo nem trabalhando com tráfego pago, porque nós começamos a trabalhar com tráfego pago faz um mês. Olha isso. Então, e já deu um boom, assim, uma repercussão que eu fiquei chocada, porque eu não esperava que ia ter uma repercussão tão rápida e tão direta, mesmo não tendo a intenção de venda. A gente não publicava, não fazia posts para venda. Era meramente informativo, né? Então, essa foi algo que nós começamos a fazer, assim, já de pronto. Que foi legal. A questão do digital e isso já deu uma repercussão. E daí, das campanhas internas, agora no mês passado, no mês de julho, nós programamos 2 campanhas internas. A ideia era fazer uma por mês,
Mas aí, como nós tínhamos programado uma, que era, o nome da campanha foi Ronco Nunca Mais, porque eu trabalho com ronco e apneia obstrutiva. Aham. E a nossa, e essa, né, a minha demanda de pacientes para ronco e apneia, 90% é uma demanda que vem por indicação médica. Aham. Então é muito difícil chegar um paciente que vem assim do nada direto para mim. Sempre passa pelo médico, faz polissonografia e vem. E aí nesse ano nós adquirimos um sensor de polissonografia, uma polissonografia tipo 4, que é feita em casa, que é muito bacana, que tem uma validação científica. Só que estava muito devagar. A gente fazia pouquíssimos exames. E aí, com a campanha Ronco Nunca Mais, sabe quanto que nós investimos na campanha? R$0. Zero. A gente fez o quê? A gente fez o script, mandamos para uma faixa etária ali, específica. Do nosso banco de dados de pacientes. Do banco de dados, né? Do nosso banco de dados. Fizemos um post para o status do WhatsApp e um post para Story. E a campanha durou 2 semanas, essa do Ronco Nunca Mais. E durante as 2 semanas a gente produziu muito conteúdo falando sobre ronco, sobre apneia, muito conteúdo na rede social. A campanha basicamente era o quê? A gente dizia assim, olha, ronco nunca mais, faça seu exame do sono agora mesmo e acabe com o ronco de uma vez por todas, uma oportunidade única e tal. E aí no script explicava que o exame do sono estava com 40% de desconto. Uhum. Então foi um input, né? É aquela história do input que isso faz muito sentido. E aí, assim, em 2 semanas de campanha, que teoricamente são 10 dias úteis, nós vendemos 11 exames do sono. A nossa secretária veio num sábado entregar o sensor para uma pessoa. Que legal. E desses 11 exames, eu acho que 4 pacientes tinham apneia grave, que eu encaminhei para tratamento médico com CPAP. E os outros pacientes, outros 7 pacientes, fizeram consulta, então geraram a consulta e nós convertemos as 7 consultas em 7 aparelhos de ronco. Nossa, que demais, que demais. E aí, como é que foi para vocês, assim, ter visto isso acontecendo? Olha, assim, eu confesso que quando ela veio com essa história dessas campanhas e tal, eu assim, meu Deus, isso não vai dar certo. Como é que nós vamos bombardear aí o WhatsApp desse pessoal tudo com essas campanhas e tal? Mas é clássico, todo mundo pensa isso no começo. Eu assim, isso não vai dar certo. As meninas só coçavam a cabeça, assim, como é que nós vamos mandar isso pro pessoal e tal? E foi incrível, assim. A gente começou hoje, aí no final do dia as meninas assim, doutor, já conseguimos marcar 2 exames. Aí no outro dia mais um exame. Aí depois a gente preencheu as semanas todas, as 2 semanas com os exames. Assim, foi incrível. Não, e sabe o que é mais legal? É que agora a campanha acabou, mas ainda continua chegando pessoas, porque foi muito... Eu saía na rua, eu fui no mercado, as pessoas me perguntavam, aquela história, o aparelho, como é que é? Nossa, eu saí para ir no mercado uma tarde, no meio da campanha, 3 pessoas me pararam para perguntar. Meu Deus, gente, o que será que acontece? Não sei. Impressionante. Mas, e assim, essa questão do Leonardo, né, ser mais cético, isso também é uma virada de chave. Eu sou bem executora, assim, sabe? Eu sou focada, organizada, eu faço, já tenho o nosso calendário de campanhas até o final do ano. Ai, que demais. Já tenho, aí assim, a campanha tá chegando, agora vai rodar a campanha de Dia dos Pais, agora de agosto. Uhum. Mas assim, cada campanha eu faço uma ficha, coloco lá a data, coloco o script, coloco tudo que cada um tem que executar, tudo. Quais Meu são Deus do céu, é a aluna perfeita. E aí, assim, eu acho que a história da mentalidade, Dr. Boss ali e tal, a gente precisa mudar a mentalidade, primeiro, e depois a gente tem o trabalho de mudar a mentalidade da equipe. Que é o trabalho mais penoso, assim. É o mais difícil. E isso, assim, eu tô lá, água mole, pedra dura. Uhum. Tô lá, sabe? E agora eu comecei a sentir que tá virando. A equipe toda tá muito engajada. E tem um detalhe que a gente fez, né? Que foi a
o benefício para a equipe, né? Que foi a questão que a gente não fazia, né? Ah, e daí assim, isso mesmo. Agora elas têm meta, né? Mensal. Então, e daí bateu a meta, a gente pega R$ 1.000 e divide para as 5 colaboradoras. Legal. E aí, e além disso, daí tem, como são 2 unidades, aí tem tem a meta geral de faturamento, aí tem a meta individual de cada unidade. Se cada uma das secretárias bate a meta da unidade, elas ganham mais R$ 200 cada uma. Que legal. Então tá todo mundo se quebrando pra campanha. Agora vai tudo. Muito bom isso. E isso que você falou, dessa virada de chave assim, de mentalidade, tem uma frase que é bem comum, assim, que acontece nos meios de cursos e, enfim, de gestão, quando a gente faz, que é o teu negócio é um reflexo seu, a tua equipe é um reflexo teu. Então, se você não começa primeiro a se transformar como uma líder e você vai lá e faz a campanha, faz acontecer, e você acredita, você cumpre as tuas palavras e tudo mais, a tua equipe vai começar a ser um reflexo, mais ou menos como criança e pai e mãe, né? Não adianta o que você fala, é o que você faz. Então, você é um exemplo. Por isso que é o maior desafio de todos, sem sombra de dúvidas. Pode ser difícil fazer marketing, fazer gestão de financeiro e tudo mais, mas o mais difícil, sem dúvidas, é gerir a equipe, manter a equipe focada e produtiva, eficiente, motivada. Mas, assim, eu achei incrível. E aí, inclusive, assim, até gostaria muito que, quando você puder, mandar esse teu material para eu poder olhar e eu dou um feedback, posso dar dicas, ideias, né, aprimoramentos, apesar de que já está indo super bem, mas assim, eu fiquei até curiosa de ver como é que tu está organizando, porque inclusive vocês podem mandar os materiais para a gente dar o feedback, né? E eu queria poder muito ver a campanha de vocês, que vocês já organizaram. E aí agora mas é que vocês falaram que estavam planejando 2, mas chegaram a fazer as 2 ou conseguiram fazer? Foi outro sucesso também. Que foi a campanha de odontopediatria, que se chamou Férias Divertidas com Dentes em Dia. Legal. Então, nós fizemos toda uma decoração, brinquedos na recepção, um kit bem legal para as crianças. E daí também, como era julho laranja, daí a gente já juntou ali a parte da ortodontia, né? Então, assim, foi bem legal a campanha também. Nós tínhamos a meta como é que era? Eu tinha colocado a meta como pacientes novos para agregar na campanha. Então, a meta eram, acho que 6 pacientes novos. Eu falei assim, nossa meta é trazer 6 pacientes novos. Elas conseguiram 11 pacientes novos. Olha, que legal. Então, que demais. A gente está sempre trabalhando muito com metas agora, que era algo que a gente não fazia. Isso também mudou, assim, porque ter um norte, ter um horizonte faz toda a diferença também, né? Aumenta o engajamento. E essa história da mentalidade da equipe assim toda entender, uma das coisas que sempre foi nossa cultura da nossa empresa foi prezar pelo bom atendimento, pela história do encantamento, por tentar sempre entregar algo a mais e deixar o paciente realmente bem satisfeito e se possível, encantado. E faz umas 2 semanas, uma colaboradora nossa teve uma iniciativa e quando ela veio com essa iniciativa e agora já está 2 semanas funcionando muito bem, eu falei assim, nossa, isso é a gente perceber que a gente está inspirando a nossa equipe. Porque quando a equipe começa a botar a cabeça para pensar em soluções, em ideias que vão interferir lá no final, no que a gente quer, é tudo que a gente quer, né? Então, uma colaboradora nossa pediu um celular e um WhatsApp para ela fazer acompanhamentos pós-operatório dos pacientes. E aí, essa nossa colaboradora está com a gente há 7, 8 anos e ela faz odonto agora. Ah, que legal. Então, inspirada em quem, né? Inspirada em vocês? Então, ela tem já um pouco mais de conhecimento para lidar com essa questão de pós-operatório. Ela é técnica de saúde bucal também. Então, ela está fazendo todo esse acompanhamento com os pacientes que fazem cirurgia. E essa semana teve um paciente que gravou um áudio ali para ela compartilhou no grupo do consultório, falando assim: nossa, vocês estão no caminho certo, porque
vocês estão fazendo a gente se sentir importante, vocês mostram que o paciente para vocês é importante, que a nossa saúde, o cuidado que vocês têm. Eu quero dar parabéns para vocês porque vocês estão no caminho certo. Então, esse elogio foi para ela, uma iniciativa dela. Ela tava assim, nossa, eu cheguei a ficar emocionada. Que demais. Então, pra gente, é tudo que a gente quer, né? Inspirar os nossos colaboradores a pensar com a gente, né? Não, isso aí é o auge, né? Quando a equipe toma iniciativa. Esse é a meta da liderança. E até, não sei se tu já chegou a assistir todas as aulas e todos da parte do curso, mas tem lá uma aula que eu vou recomendar, inclusive, tu colocar ela para ela assistir. E você também. Que eu falo sobre, tem lá a parte de gestão de luxo e tem uma parte que é sobre concierge. A concierge, você viu? Então Sim. É legal ela ter ali tipo um dashboard, ou seja, uma planilha, qualquer um Trello, né? Que aquele programa também gratuito dá para usar, onde ela possa colocar atividades, porque quando tu fala assim, a gente quer entregar um bom atendimento e sempre que possível surpreender, né? Encantar. Mas dá para você fazer de forma intencional algumas ações de fato para gerar esse encantamento, né? Que é conhecido como o efeito wow. Mas aí é você sentar com ela, já que ela está engajada e está assumindo esse posto do pós-venda, do pós-cirúrgico, como nesse caso, de vocês pensarem, poxa, quantos dias depois dá para a gente fazer alguma coisa desse efeito wow, que talvez o paciente não esperaria e a gente faz. Aí vai da criatividade de vocês pensarem, de desenvolver alguma coisa. Então, assim, tantos dias depois ela vai lá e tem sempre aquela atividade com todos os pacientes que fizeram a cirurgia. Ela vai aguardar uma semana, 3 dias, um mês, enfim. E aí, porque ela vai ter que fazer aquela ação, que é uma ação para gerar esse efeito surpresa, vamos dizer assim, né? Inesperado. Então, mas só o fato ela já ter sido a pioneira é sensacional. Aproveitem para lapidar e ir melhorando, né? Dando mais corda para ela ter mais criatividade. Muito legal. E aí agora vocês então já vão entrar com a campanha do Dia dos Pais. Já deve estar em ação, né? Como é que tá isso? Já começou a divulgação, legal. Já tem lá um display na recepção. Uhum. As pessoas vêm no display e já perguntam o que é essa campanha, já está começando a rodar. Eu acho, Karina, assim, um outro detalhe também que mudou bastante, né? A gente tinha antes um faturamento que talvez era, acho que 5%, 10% do nosso faturamento vinha das nossas profilaxias. E assim, era algo que era muito penoso e tal, e não rendia muito, né? Aí a gente teve a ideia baseado em alguns outros relatos de colegas que a gente conheceu e estudou, para a gente começar a vender pacotes de profilaxia, de acompanhamento de profilaxias anuais. Então, a gente criou um benefício de talvez o valor da profilaxia ser um pouco mais reduzido, para quando o paciente contrata um plano com 3 ou 4 limpezas para fazer durante um ano. E a gente conseguiu triplicar ou quadruplicar o valor do nosso ticket de venda, né? Ticket médio. Muito rápido, sabe? Só que também, assim, a gente fez uma ação relacionada à profilaxia, que a gente saiu de um procedimento comum e nós agregamos muito mais valor na profilaxia. Instrução de higiene, kit de higiene, revelação de placa, câmera intraoral de antes e depois. Nossa, aí a profilaxia também deu uma melhorada. E aí, nessa história da profilaxia, quando nós fizemos o protocolo, fizemos um treinamento interno com os dentistas para todo mundo fazer. Porque aconteceu isso, cada dentista fazia a profilaxia de um jeito. De um jeito, não, tem que padronizar. Se o paciente vinha comigo, era de um jeito, eu vim com o doutor, mas ele não faz o que tu fez. Então, assim, a gente chegou à conclusão, não, tá errado, a gente tem que ter um pop. Tem que calibrar, né? A gente tem que estar todo mundo falando a mesma língua e fazendo os mesmos procedimentos. Então, aí nós fizemos uma mentoria no final da profilaxia sobre escovas, cremes dentais, enxaguantes, o quanto investir em prevenção impacta na saúde sistêmica. Então, a gente vende a ideia de que realmente investir na prevenção é muito mais vantajoso do que, né, depois vir com cárie, etc. Então, aí a gente fez muito marketing falando sobre essa mudança drástica no protocolo de profilaxia nas redes sociais, deu bastante impacto
E, nossa, assim, nós saímos de um faturamento pífio em profilaxia para algo assim que a gente... Essa semana passada a gente fez uma reunião ainda para analisar números, ações e tudo mais. Quando nós pegamos lá antes de maio, abril, que era ainda o método antigo, e olhamos agora, eu nem sei quanto por cento a mais, assim. O que eu olhei no último dado agora, a profilaxia hoje representa a terceira maior especialidade, vamos dizer assim, de faturamento. Bacana isso, muito bom. E realmente, assim, eu também bato muito nessa tecla de fazer programas, protocolos. Então, você une para alguns procedimentos. No caso da profilaxia, você às vezes pode também junto oferecer o clareamento, né? Colocar alguma dessas opções de planos ou protocolos, ter o clareamento para aumentar mais ainda o ticket médio de venda. E na área da estética, vocês atuam com estética também de harmonização facial na clínica? Não, eu já me aventurei na harmonização. Fiz vários cursos, trabalhei um tempo. E aí depois veio o bebê, aí eu tive que reduzir carga horária, eu tive que eliminar, e aí assim, o que eu menos gostava era isso. E aí resolvi, não. Aí depois a gente teve um parceiro também, mas ele não deu muito certo. E aí a gente tá assim, agora tá em stand-by. A gente tá analisando, sabe? Não, mas é só para comentar, assim, é uma outra área que também dá para fazer bastante de criar programas, protocolos. Odontopediatria também dá para trabalhar isso. Então, antecipar recebimento, né? Você antecipa, fideliza, pode fazer recorrência, né? Então, pode ser também tipo um clube, que daí a pessoa paga anual, né? Então, ou seja, ela já automaticamente renova no fim do ano para mais o outro ano. Então, você também facilita mais essa parte de não ter que ir lá e fazer uma nova venda para ela no próximo ano. Você já, na narrativa de apresentação do produto, do tratamento, você vai falar, né? Olha, aqui é um clube que você faz assinatura, entende? Então, aí a narrativa de apresentação, a pessoa já vai entender, então sempre vai ser assim. E vai renovando, tipo academia, vai renovar automaticamente no próximo ano. É claro que a pessoa vai poder querer cancelar se ela quiser, não tem problema, mas já pode até renovar automático no cartão de crédito, enfim. É bacana também fazer, tem esses recursos, tudo para aumentar o ticket médio de venda, né? Gente, eu tô assim, encantada, eu achei incrível a história de vocês e o quanto que vocês são executores e são Dr. Boss, né? Ou seja, vestem a camisa também de empresários, dividem meio os papéis, porque às vezes é um desafio, assim, fazer com que um dono de consultório também se veja como empresário, né? Às vezes tem essa dificuldade de se enxergar como empresário, mas vocês dois são super causalzão, assim. Inclusive, quando eu for visitar meu pai, quero ver se de repente eu consigo ir visitá-los, conhecer a clínica. É um prazer. Vou adorar. Quem sabe a gente voltar no Divina Gula de novo, hein? Né? Tá convidada. Eu vou adorar, vou ficar super contente de ver os bastidores da clínica. E faço uma recomendação, tem uma live que eu fiz 2 dias atrás com a doutora Renata, eu acho que também vai ser um caso bacana de vocês olharem, se inspirarem, porque ela tem um cenário semelhante, mas a clínica de São Paulo, que também já está assim, trabalhando bastante esse pós-venda e tal, a gente também pensou em algumas dicas que a gente compartilhou ali, que pode trazer algumas ideias para vocês também implementarem. E mais uma vez também peço, manda lá para mim o material das campanhas, eu vou gostar bastante de ver e poder contribuir de alguma forma com alguma ideia diferente, enfim, vou ficar bem contente de ver. Gente, obrigada por estarem aqui, por compartilharem um pouquinho da história de vocês. Tenho certeza que inspirou o pessoal aqui que está assistindo para fazer acontecer, né? Tem que arregaçar as mangas e colocar em prática. Tá? Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, gente. Boa noite. Imagina, Karina, foi um prazer. Foi um prazer ter tudo meu. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, bom final de semana a todos e até mais. Tchau, tchau.